vai ser exponencial de I sobre 2. Aí, sigma, aí vai ser ômega AB, e diz assim, ômega A, como a gente tinha colocado, ômega AB, sigma AB. Mas aí, como eu estou pegando especificamente essa transformação, apenas a transformação sigma 1 quarto, eu vou ter que selecionar aqui 1 quarto, 1 quarto, 4, 1, 4, 1. Que vai dar duas vezes. 1 quarto, 1 quarto, 4, 1, 4, 1. Vai cancelar o fator 2, então vai dar para nós o ômega 1 quarto e o gerador sigma 1 quarto. Então, quem é o gerador? Estou pegando um caso só especial para poder mostrar para vocês a coisa explicitamente. Aí aqui vai ficar sigma, ômega 1 quarto, sigma 1 quarto, sigma 1 quarto é sigma x sobre 2. Então aqui vai ficar sobre 2 e aqui vai ficar o sigma x. Chamar esse ômega 1 quarto, isso aqui é um ângulo de Euler. Eu tenho ângulo de Euler 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 4, 2, 4, 2, 4. Vamos chamar esse ângulo aqui de um ângulo alfa, não importa. Um parâmetro alfa de S ao quadrado. Então eu tenho que fazer essa exponencial aí. Então, se a gente quiser fazer essa específica, então quer dizer, o meu campo aqui se transforma de R sobre S ao quadrado. E aí eu sei que ele é um dublete, então ele vai ter que se transformar aqui em dimensão 2. Então, significa que do ponto de, só para botar aqui, do ponto de vista do S ao quadrado, a transformação é a seguinte, que linha A? Do ponto de vista do S ao quadrado, ele não tem índice A, porque o A não vai de 1 a 4, ele vai de 1 a 2. Vamos chamar esse índice aqui de alfa, que vai de 1 a 2. Então, é o índice da representação meio zero de S ao quadrado. Ele, eu falei de SO2, ele era um dublete, não, é um singlete. Então, ele não tem número quântico de SO2. Segundo o SO2 não tem nada. Então, a transformação de S ao quadrado dele vai ser isso aqui. S, alfa, beta e beta. Onde esse S é uma matriz de S ao quadrado. Se eu quiser saber, dado, por exemplo, esse gerador, como é que esse cara aqui, como é que esse campo se transforma sobre essa específica rotação de S ao quadrado. É só a gente exponenciar essa matriz aqui. Então, isso aqui está dando para nós a identidade mais I sobre 2 alfa sigma x. Fazer a série de potência. Vai dar um meio, né? Isso que agora, esse objeto aqui é o quadrado. Então, vai ficar menos 1 quarto de alfa 2 sigma x ao quadrado, que me dá a identidade. Depois o termo cúbico, né? Vai ficar mais 1 sobre 3 fatorial. Aí vamos ter I3, né? I3 é menos I sobre 8, não é isso? Sobre 8, alfa 3. Aí sigma x, a terceira potência, é sigma x. Tá legal. Depois nós vamos ter mais 1 sobre 4 fatorial. Estou expandindo de Taylor, né? Aí I a quarta é 1, 2 a quarta é 16, aqui vai ficar alfa 4 e aqui vai dar de novo a identidade. E assim vai, lá para lá. Então a gente está vendo o seguinte, as potências pares, né? Elas estão dando sempre a identidade. A identidade aqui, a identidade aqui, a identidade aqui. E eu estou obtendo aqui, 1 sobre 2, 1 sobre 4, né? Nós estamos obtendo aqui uma série alternada, que é a série do cosseno de alfa sobre 2, né? Se a gente expandir o cosseno de alfa sobre 2, a gente tem 1, mas a derivada primeira é 0. A derivada do cosseno é seno, a derivada do seno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno. Então aqui vai aparecer o fator 1/2, né? E aí vai aparecer esse carinha aqui ao quadrado, né? Alfa 2 sobre 4 com sinal menos. E assim vai. Então, essa série aqui, ela se soma assim. Eu vou ter, na direção, quer dizer, na identidade, eu vou produzir um cosseno de alfa sobre 2, essa matriz de identidade. E depois, na direção do sigma x, a gente vai produzir, vai ter sempre o i, aí a quinta potência vai reproduzir o sigma x, nós vamos ter o i, e aí a gente vai produzir a série do seno de alfa sobre 2, na direção sigma x. Então essa é a exponenciação dessa transformação de S ao quadrado. Então essa matriz S aqui, ela fica assim para nós. Então, se eu quiser pegar essa particular transformação de S ao quadrado gerada nesse gerador aqui, por essa matriz geradora,
ela vai dar cosseno de alfa sobre 2 na diagonal. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Que está dando sempre o J, tá certo. Então, ela vai dar cosseno de alfa sobre 2 na diagonal. Aqui vai produzir. Porque o sigma x é completamente fora da diagonal. Então, ela vai dar cosseno de alfa sobre 2 aqui. Isso, na diagonal. Depois, sigma x é 0, 1, 1, 0. Então, aqui vai ficar i seno de alfa sobre 2. E aqui i seno de alfa sobre 2. Então, essa é a transformação, né, que dá para nós aquela exponencial. Então, se eu fizer essa transformação de SO4 em cima do Qi, as duas componentes, ele é um dublete, ele está na representação meio zero, então as duas transformações dele vão ficar Qi em 1 vai ser cosseno de alfa sobre 2Q1 mais I seno de alfa sobre 2Q2. É a mesma coisa eu faço para o Q2. Então, basicamente eu posso ficar aqui, basta eu saber que eu estou dando o caso explícito para vocês verem como é que a gente trabalha uma representação qualquer de SO4. O quadruplete a gente já sabe fazer tranquilamente, porque a gente já vinha fazendo. Só queria que vocês pegassem uma representação menos trivial, que seria essa representação que a gente chama de representação espinomial de SO4. Então, a gente sabe como o Qi se transforma, segundo SO4. Deixa eu apagar isso aqui. Agora eu preciso saber como o campo Psi. O campo Psi é um sim, eu nem lembro, ele é o que de SO4? O campo Psi, ele está na representação de SO4, vamos botar melhor botar assim, 1. Ele é singlete de SO4. Então, se ele é singlete de SO4, ele não vê a transformação de SO4. Então, a transformação de SO4 em cima do Psi é Psi igual a Psi. Ele é singlete. Todos os geradores são zero. Quer dizer, quando tem um singlete, né, todos os geradores são zero. Na representação unidimensional, né, ele está na representação 0, 0. Porque se a dimensão é 1, 2i mais 1 vezes 2j mais 1 tem que ser 1. Então, isso aqui vai ser 1 quando i for 0 e o j for 0. Então, está na representação. Se é 0, j é 0, todos os geradores são 0, então a matriz de transformação é identidade. Então, esse campo não se transforma segundo SO4. Perfeito. Então, essas são as transformações de SO4. Vamos olhar agora as transformações de SO2, para todos os campos. Então, como cada campo se transforma segundo o SO2. Então, o campo Φ. Então, o campo Φ, ele é um dublete de SO2. Então, ele vai se transformar assim. Então, eu tenho Φ, A, K, linha. Esse índice aqui é o índice que está especificando como. Então, você está na representação dublete de SO2. Então, vamos ter que inventar a letra aí. Por quê? Eu usei o índice alfa, né, para esse, quer dizer, a gente quando representou esse campo Φ aqui, vamos botar, quando a gente representou esse campo Φ, a gente representou ele exatamente com esse índice Φ aqui, A, que vai de 1 a 4. Depois ele tem que ter um índice que vai de 1 a 2, que é o dublete daqui. Mas eu já tinha usado aqui um alfa para esse aqui. Vocês estão lembrados que aqui, quando eu botei nessa representação aqui, eu disse que aqui tem índice alfa. Esse alfa vai de 1 a 2 na representação bidimensional de SO4. Agora, esse cara aqui vai de 1 a 2, mas não tem nada a ver com SO4, é esse SO2. Então, como eu já usei alfa, estou usando índice grande aqui, vamos usar então esse índice A pequeno aqui. Esse índice A aqui vai representar o índice do dublete de SO2, ele vai de 1 a 2. São as duas componentes desse campo aqui, segundo SO2. Então, como é que ele vai se transformar? F'A. Tá? Vai se transformar só esse índice aqui é o índice de SO2. Então, a transformação de SO2 vai deixar esse índice paradão, inerte, vai mexer nesse índice aqui. Então, vai dar uma matriz, que eu posso chamar aqui uma matriz T, AB, Φ, A. Onde quem é a matriz T? A matriz T é uma matriz associada ao duplete de SO2. Qual é a representação de SO2 que tem no dublete? É a representação onde os geradores, vamos ver que eu tenho Mi, os parâmetros de SO2, a gente sabe que a gente pode especificar os 3 parâmetros de SO2, chamar de um parâmetro tal A, vamos dizer tal, e aqui os geradores, né,
sigma sobre 2. Vou colocar assim. Então aqui são os 3 parâmetros de SO2 e aqui os geradores de SO2 na representação do plano. Então ele se transforma desse modo. Essa matriz aqui, então, é uma matriz que tem esses índices A e B de 1 a 2. Aí eu posso escolher a transformação que eu quiser. Um dublete de SO2. Depois, isso é o campo φ. O campo Q, ele é singlete de SO2, então ele não se transforma. Então, Q' é igual aqui, segundo SO2. E o Psi também é um dublete de SO2. Então o Psi está na mesma representação que o fixo, do ponto de vista do SO2. Então eu poderia escrever o Psi' A é TAB, Psi B. Então essa é a transformação de SO2 para o campo Psi. Vamos ver as transformações U1. Vamos pegar primeiro esse U1 aqui, que é o U1 associado ao quê? Vamos chamar esse U1 de U de quê? Quais são as transformações de SO2 desse U1? Então, meu campo φ é um singlete, tem carga zero. Então, φ' igual a φ, sob essa transformação. O Q tem carga 1, certo? Tem carga 1. Então, o Q' vai ter exponencial. Aí vamos lá. O parâmetro dessa transformação, vamos dizer que essa transformação seja uma transformação, já usei ômega, já usei tal, vamos dizer que tem parâmetro lambda, é o parâmetro da transformação de gauge, e a carga dele é mais 1. Então a gente coloca aqui o valor da carga. E aqui o campo aqui. Tem carga mais 1, segundo esse SO2. E o Psi tem carga menos 1. Então, o Psi' vai ser exponencial de I lambda vezes menos 1 Psi. Então, essa é a transformação com 1Q, que é um dos 3 campos. E agora vamos pegar a última transformação, que é o Q grande. Como os campos agora enfrentam essa simetria aqui. O φ, ele tem carga mais 1. Então vamos dizer que essa simetria seja uma simetria com outro parâmetro. Já usei ômega para o SO4, tal por SO2, lambda para esse primeiro 1. Vamos usar o parâmetro Psi. Então aqui vai ficar exponencial de I, parâmetro da transformação, vai dizer se a transformação é infinitesimal ou não, e o valor da carga. O valor da carga é mais 1. Então vezes 1, atuando em φ. O campo Q, a carga dele é menos 1. Então ele vai ter exponencial de I, Psi, vezes menos 1, menos I, Psi, aqui. E o campo Psi, ele é neutro. Então ele não vê essa simetria. Ele não se transforma. Então essas são as transformações de simetria do fluido. Isso aqui é importante. Isso aí é a coisa mais, assim, depois o resto é combinar esses campos. Mas quando você constrói uma teoria unificada, tipo SO2, U1, constrói um modelo padrão SO3, é mais simples até, porque os grupos não são tão, eu botei mais perverso aí, justamente para a gente pegar um exemplo mais completo, assim, menos trivial. Mas as situações, a gente pegar um grupo SO5 para fazer grande unificação, então eu vou ter que especificar todas as representações e todas as transformações. Então é isso que a gente fez. A gente pegou um grupo de simetria, que é aquele lá, pegamos um conjunto de campos. Então todos os campos têm que ter as suas representações bem definidas sobre todas as simetrias. Então cada campo desse tem todas, eu sei, então tem que saber como cada campo isoladamente se transforma sobre cada simetria isoladamente. E os campos, eles têm assim uma série de acessórios. Quer dizer, esse campo aqui é um campo escalar. Então, ele tem spin 0. Agora, ele carrega um monte de índices. Ele carrega esse índice A, que vai de 1 a 4, carrega esse índice I, que vai de 1 a 2, depois ele carrega esse índice 0, vamos colocar, seria a carga aqui, e depois carrega esse índice mais 1. Então, se ele tivesse esse conjunto, né, vamos dizer assim, de 4 índices. Depois eu pego o campo Q. Então, o campo Q está nessa representação. Esse que eu chamei de alfa, esse alfa vai de 1 a 2, mas é um 1 a 2 de SO4. Depois ele tem ele é um singlete de SO2, então não tem índice nenhum, não vou nem colocar, não tem índice que precisa colocar.
depois ele tem carga mais 1, e tem carga menos 1. Então esse campo aqui não sente a simetria SO2. E esse campo aqui vai ter o campo de Dirac, ele vai ser um singlete de SO4, eu não preciso colocar o índice de SO4, é um dublete de SO2, aí eu usei esse índice A pequeno aqui para ele. Ele tem essa carga menos 1 e tem essa carga 0. Então cada campo tem que ter o seu conjunto de atribuições bem definidas sobre cada simetria. Porque é isso que vai me dizer como cada campo se transforma. Porque depois que a gente construir o lagrangiano, a gente vai precisar colocar esses campos em interação. Então eu vou querer construir produtos de campos que sejam singletes de todo mundo. O lagrangiano tem que ser invariante. Então o lagrangiano é singlete de SO4, é singlete de SO2, é singlete de um, é singlete do outro. O lagrangiano não tem número quântico nenhum. O lagrangiano é absolutamente escalar de Lorentz e trivial, né? É singlete ou invariante sobre todas as simetrias que a gente tem definidas no sistema. Então, pessoal, vou fechar. Eu acho que dá para a gente dar um intervalinho agora. Deixa eu só dar uma olhadinha. Então, acho que eu preciso aqui, eu posso apagar. Pode falar. Você botou uma lagrangiana para simetria global. Só um pouco, por enquanto tá. Eu crio parte de propagador, interação, crio tudo. Então eu faço uma interação lá. Os campos estão sendo no laboratório porque eles estão se propagando e interagindo. E você diz, não, mas lagrangiano global não faz sentido, tem que ser local. Tá. Não sei porquê, mas tem que ser local. Tá, depois a gente vai discutir isso. E daí você vê no local e das mesmas qualidades. A interação muda, mas as qualidades são as mesmas. Então, quer dizer, o Zezinho interage com o Joãozinho, como no global. Talvez com números diferentes. Mas você meio assim. Daí sempre vem aquela pergunta que eu digo, até que ponto fisicamente um lagrangiano tem que ser local? Em que ponto físico um lagrangiano local ele é superior a um lagrangiano global? Então vamos dizer, eu vou vamos dizer assim, dar um saborzinho da resposta, para depois a gente poder trabalhar. Mas isso aí é assunto que a gente não vai definir, vamos dizer, é um assunto para meia hora, é um assunto para reflexão. Mas eu só estou dizendo o seguinte, quais são os termos de raciocínio que a gente deveria ter? A gente dizer, esse lagrangiano, essa simetria é local ou essa simetria é global? Eu diria, o primeiro raciocínio físico, assim, quando você tem uma simetria, ela está associada a um tipo de interação. A simetria, ela promove uma interação, porque os campos eles vão ter qualidades, né, atributos, né, sobre aquela simetria, e aquela simetria que vai coordenar a aglutinação desses campos para darem uma interação. Então, quer dizer, a simetria, ela controla a interação. Agora, quer dizer, ou seja, em termos mais físicos, em termos mais diracianos, é a simetria que controla a interação. Mas em termos mais físicos, né, termos assim de fenomenológicos, é a fenomenologia que controla a simetria. Então, é a interação que controla a simetria. Tem uma interação, essa interação a gente tem argumentos para dizer, olha, o grupo, se ela tem uma simetria, o grupo de simetria deve ser esse, por causa da fenomenologia. Ou então, você pode tomar uma atitude diraciana e dizer, primeiro eu vou propor a simetria e depois eu vou procurar a interação. Mas digamos, você tem uma relação de simetria e interação. Mas o que caracteriza mais a simetria está ligada a ser local do que ser global, é que essa simetria vai estar associada a uma interação de longo alcance. Então, se a gente tem uma interação que é bastante confinada, a gente não espera que a simetria seja local. Não é verdade isso, mas a gente está usando só um argumento muito elástico ainda. Primeiro ponto, quer dizer, é uma condição, vamos dizer, necessária, mas não é suficiente. Eu imaginaria que uma simetria local, ela vai estar associada a uma interação de longo alcance. Por quê? Porque a simetria local é aquela simetria que ela vai ter um mediador da interação, e esse mediador da interação, se ela é uma simetria local, esse mediador da interação deve ser um objeto que, para ter uma interação de longa distância, ele teria que ter massa zero. Então eu pensaria o seguinte, nós vamos associar simetrias locais
aquelas simetrias que elas não são feitas por interação de contato, elas são feitas à distância por partículas mediadoras. Então, em geral, a gente gosta de associar as simetrias locais bósons vetoriais mediadores. Então, é um primeiro ponto para você pensar. O outro ponto, como eu já falei, seria ligado ao alcance da interação. Você espera que uma simetria de longo alcance, como o eletromagnetismo e como a gravitação, são duas interações de longo alcance, elas estejam ligadas a algum bóson vetorial, a algum bóson intermediário. No caso do eletromagnetismo, é o fóton spin 1, no caso da gravitação, é o graviton spin 2. Então, você gosta de associar. E nós vamos ver por que depois, de uma forma um pouquinho mais, assim, olhando princípios da teoria de campos, né? Que a simetria local, ela pede necessariamente a introdução de algum bóson vetorial, e isso é que vai dar o alcance da interação. Então, eu colocaria nós vamos refletir usando esse tipo de argumento. Uma simetria global é uma simetria muito mais cinemática do que dinâmica. A simetria global, vamos dizer, ela classifica, ela te dá os números quânticos, você sabe cada um como se coloca frente àquela simetria. E ela te dá as interações, que são aquelas interações que a gente chama de contato. Campos interagindo diretamente com campos, sem interação à distância, sem que eu preciso que as duas cargas estejam em contato para elas interagirem, não que elas interajam à distância. Não gera propagador? Oi? A global não gera propagador? Não, tem propagador, tem, mas a interação, falando da interação. Propagação é uma coisa livre. Campo livre. Mas ela gera propagador e interação. Agora, a interação, ela é de contato. Ela não é mediada por um objeto extra, ela é mediada pelo próprio campo. Se você tiver auto-interação, é o caso da teoria de quadros. Está fazendo, por exemplo, quadros versos? Por exemplo. Mas você não poderia ter um neutrino com elétron interagindo com outro assim, mas se propagando globalmente? Tudo se propaga. Quer dizer, o campo todo, a gente espera que todos os campos tenham termos simétricos e se propagam. O que eu estou querendo dizer é que tem dois tipos de interação. Vamos dizer que você tenha um campo, aqui nós temos quantos campos? Temos campos φ, que, psi. Você poderia ter uma interação assim, vamos ver, daqui a pouco a gente vai começar a construir interação, mas alguma coisa que fosse, vamos dizer assim, φ, que, φ2, φ2, algo desse tipo. Então é uma interação que eu tenho 4 campos no mesmo ponto. Eu tenho 2 campos φ e 2 campos que, vamos dizer assim. Então eles estão interagindo no mesmo ponto. Uma outra coisa, claro, eu poderia pensar num processo. Então, poderia pensar num processo em que, por exemplo, eu tenho uma partícula, um campo φ, esse campo φ ele interage com o campo φ, vamos dizer assim, ele se espalha a partir daqui, ele poderia gerar aqui um outro campo aqui e aqui um outro campo φ. Por exemplo, esse vértice aqui está contemplado nesse processo. Então é claro, isso que você está falando. Esse campo, ele se propaga. Só que esse campo, ele não está dando para você uma interação de longo alcance, ele vai estar dando para você uma interação de curto alcance. Tá? Então, eu colocaria um pouco mais... Ele é massivo. Isso, ele é massivo, por causa da simetria permite. Eu diria que a gente deveria... Eu gosto mais de pensar na simetria local e na simetria global como sendo alguma coisa ligada ao alcance da interação. Acho que é o primeiro argumento para a gente abordar a discussão. Tá? Então, os exemplos que a gente tem na natureza são, por exemplo, na eletrodinâmica, o fóton, que é a interação de longo alcance, na gravitação, que é uma interação de longo alcance. Depois, na interação fraca, é uma interação de curtíssimo alcance, é uma interação que se fecha dentro do núcleo atômico. E a interação nuclear forte também, uma interação eminentemente nuclear. Então, nós temos interações de curto alcance. Agora, qual é a característica dessas interações de curto alcance? Então, no caso da interação eletrofraca, ela é de curto alcance. Mas por que a simetria é local? Por que a simetria não é global? Porque o que a gente vê da fenomenologia, por exemplo, no decaimento beta, né, o que a gente tem é o quark D decaindo no quark U com a emissão de um elétron e de um antineutrino. Então, a corrente de matéria nuclear, houve uma transformação da matéria nuclear, quer dizer, na verdade, é o nêutron que decaiu num próton, num elétron e num antineutrino. Então, houve uma mudança na matéria nuclear. A matéria nuclear, que era neutra, ela se tornou carregada. E a matéria leptônica, que é a matéria leve,
ela também está numa corrente carregada. Eu tenho um elétron com neutrino. O elétron tem carga, o neutrino não tem. Então isso aqui é uma corrente carregada menos. E isso aqui é uma corrente carregada mais. O nêutron não tem carga, o próton tem carga mais 1. Então no setor, eu tenho nesse setor aqui uma corrente e nesse setor aqui uma outra corrente. Então, no caso da interação fraca, a gente, devido a essa, como eu tenho essa interação, eu tenho objetos, vamos dizer assim, correntes carregadas em interação, eu espero que correntes carregadas, para interagirem, elas devam trocar alguma coisa semelhante ao fóton. O que o fóton faz? Ele promove a interação entre objetos com cargas eletromagnéticas distintas. Como na interação fraca, as interações se dão eminentemente através de correntes carregadas, então eu esperaria que na interação fraca, apesar dela ser de curto alcance, eu esperaria ela ser local, porque ela vai estar ligada, de uma certa maneira, a uma interação eletromagnética também. Então eu pensaria um pouco assim, mas vamos discutir isso depois, na hora que a gente fazer a transição da simetria global para a simetria local, que é não só uma transição matemática, mas é uma transição física importante. Que a lei de conservação fundamental, o teorema de Metz, tem 3 teoremas de Metz, né? A global dá uma só, mas que é importante. Sim. As outras duas são minhas, Sim. Uma da equação do movimento de novo. A questão é, simetria global ou local, vamos dizer assim, pode ser, de um ponto de vista mais pós-moderno, uma escolha tua. Agora, do ponto de vista fenomenológico, não é uma escolha tua, mas ela é ditada por alguma fenomenologia. Então, a passagem, quer dizer, matemática, eu posso chegar aqui e dizer, ó, não queremos saber de nada, vamos só passar essa simetria de global para local. A gente pode sempre fazer isso através de um procedimento matemático muito simples. Mas tá bom, não vou nem discutir, é isso. Mas não é isso que a gente está pensando em física. A gente está imaginando que eu devo ter uma motivação, tem que convencer alguém, dizer, olha, o meu modelo tem essa simetria local. E ela é local porque eu acredito que isso mesmo está acontecendo. Então eu tenho, vamos dizer assim, hipóteses, né, ou premissas mais fundamentais para vender uma simetria como global ou como local. Então, na fenomenologia do modelo padrão, a simetria eletromagnética é local, a simetria fraca é local e a simetria forte é local. Todas as simetrias são locais. Por que a gente quer isso? Por que a gente caminhou? Vamos dizer, por que Young e Mills fizeram o paper dele nessa direção e a moda pegou? Depois de Young e Mills, né, a moda seguiu. Nunca mais ninguém abandonou a moda. Por quê? O que ele trouxe de tão excepcional? Que nem a Chanel. Depois de 1928, todo mundo está mulheres. Chanel até hoje. As mulheres usam Chanel até hoje. A moda ficou. Você imaginava essa diferença de simetria global e local? Sei lá, a gente olhar a coisa globalmente, perde informação do espaço-tempo. Essa discussão também não está fora, ela não é não acontece intermediário. Mas a palavra é meio enganadora nesse sentido. Não é muito por aí, mas o que você está falando também não é tão desacoplado da realidade. Mas existem razões mais acontecer. Então, a gente tem que entender também, gente, que a gente é educado segundo tendências. Né? Tem tendência em tudo, na moda, na música, na arquitetura, na culinária. Né? Tudo vai mudando com o tempo. As modas pegam ou não. A moda de Young Mills pegou. Sakurai, já não sei se foi nesse curso ou no curso de eletromagnetismo que eu falei. Sakurai morreu em 1982 combatendo ardentemente a simetria de Gauge. Ele dizia, nós estamos locais. Oi? As locais, exatamente. Ele combatia, ele dizia, pode-se fazer, ele até brincou no seminário da internet, pode-se dançar muito bem não precisando de uma discoteca, que era a moda da disco music, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, né? Os conjuntos, disco, né? ABBA, né? Tudo era disco, né? Disco music, disco tudo, né? Aí Sakurai falou, a Gauge mania, ela está igual a disco mania, né? Vamos fazer uma física sem simetria de Gauge local. Ele construiu, eu acho que foi, ano passado eu mandei até o Pace Paper, né? Foi as aulas que ele deu lá em Schladming, na escola de inverno de 82. Foi fevereiro de 82. Em março de 82, Salan chamou ele ao ICTT para debater a Gauge mania. Ele foi, mas só que eu acho que no final do ano ele morreu, eu acho que ele morreu em novembro. Ele morreu uns meses depois, de coração. Mas assim, ele era um cara que dizia o seguinte, a moda de Young Mills não precisa pegar. Então, Salan estava na plateia, a moda de Young Mills show, né? O Salan era
todo o Young Mills também, né? E bom, a gente pode fazer, ele fez o modelo, ele fez a interação eletrofrata sem simetria de gauge local. Está lá no paper dele, posso mandar para vocês também, na turma do ano passado, 3 aulas que ele deu lá. Então, tem uma questão também de... Ele provavelmente botou massa, sem usar isso. A gente tem que dizer o seguinte, existe uma indústria cultural na física. A gente não gosta de dizer que a ciência é mais pura, que a ciência... Não, a ciência também, ela é vítima de uma indústria cultural. Né? Nem tem em Hollywood, nem tem na literatura. A gente incorporou Young Mills, é uma lição boa, deu certo, abriu muitas coisas, abriu toda a discussão das cartas topológicas, tem uma discussão interessante associada a Feiberbaum, você trouxe uma matemática nova para a física, puxada pelas teorias de Young Mills, e deu um modelo padrão, gerou liberdade assintótica. Então, vamos dizer, a moda começou e foi pegando porque havia incorporação da fenomenologia, mas vamos dizer, é uma tendência que foi colocada. Então, quer dizer, quando Young Mills venderam o paper dele lá em 1954, eles disseram claramente na introdução por que eles achavam que a simetria nuclear tinha que ser local. Só que eles fizeram a coisa errada, eles fizeram a coisa certa no lugar errado. Porque eles fizeram SO2 isotópico, eles disseram que a simetria local era proto-neutra. Não é proto-neutra na simetria global. O que é local é a simetria de quark, né, de cor, que é uma outra coisa que surgiu 20 anos depois, né, em 1971 lá. Então, vamos dizer, mas eles deram um tiro, vamos dizer, certo, no lugar errado. Mas aí a moda pegou, por outras razões. Então, a gente também, quando é educado, a gente é educado, sim, muito nessa direção. Você poderia questionar, como você estava falando no início, antes da gente começar a aula, né? A gente tem espaço na ciência ou na física hoje para questionar essa posição? Sakurai tinha o emprego dele, tinha a reputação dele. Então ele usou o emprego e a reputação dele, dava segurança acadêmica a ele, para combater a gate mania. E, bem, ele fez a carreira dele, morreu cedo, mas eu queria saber que se tivesse ido à frente, quanto isso aí teria caminhado. Mas ele deu o recado dele, publicou trabalhos nessa direção, formou pessoas nessa direção, a direção morreu depois da morte dele. Mas aí eu estou querendo dizer que não é que a coisa seja sacrossanta. Young Mills fez Young, agora tudo tem que ser local, porque daquela forma, seguindo o procedimento de Young Mills, tem dado muito certo. E a gente acostumou, a nossa geração praticamente foi educada já na década de 70 com Young Mills. Né? A gente foi educado, o doutorado dali todo. Young Mills a gente faz isso até hoje. Mas houve gente que questionasse isso. Não era só eu, Sakurai. Lá no ICTP aparecia muita gente da Rússia. Naquela época a União Soviética era bem fechada. Né? Para ir ao ICTP eles não podiam ir sozinhos, tinham que ir em pares, né? Tinham que ser sempre dois para um tomar conta do outro, não fugir, não pedir asilo político. Tinha sempre histórias. E vinha aqueles russos assim, com uma física muito forte, muito interessante, né? E que traziam muitas coisas alternativas ao que se fazia no Ocidente. Por exemplo, lá o Yefimov, assim, teorias não locais, que era uma coisa que no Ocidente era praticamente, assim, era quase que um dogma, né? Era proibido. Ele tinha um desenvolvimento fortíssimo sobre simetria, sobre interações, assim, teoria de campos não locais. Tem gente combatendo, tinha sempre russos contra o mecanismo de Higgs, tinha russos também contra a gauge mania. A escola soviética era uma escola muito forte, ainda é, né? Mas, assim, mas ela não era uma escola que assim, tinha muita repercussão no Ocidente. As coisas ficavam bem fechadas nos papers dele, que eram traduzidos também. Então, a gente começa a ver que aquela moda, vamos dizer assim, de Mills, foi uma moda que seguiu, né? Mas que ela também teve os seus combatentes, né? Pessoas que lutavam contra, dizendo que não era isso. Mas a moda pegou, ela é hegemônica. Hoje a mini saia acabou, mas a vestidinho de Chanel não acabou. Mais de 100 anos, 100 anos. Oi? Você consegue duas coisas, né? Uma, a lei de conservação, e outra, você consegue identificar o órgão, né? De dar os versos numa teoria perturbativa. Numa teoria perturbativa, você também liga versos solvendo a simetria. Eu acho que o seu argumento que você coloca é muito bom, digamos, você ali você vai ter que botar massa para todo mundo, né? Não tem problema de massa.
que daí você fica com Relações de aí tipo por tocante só, né? Mas digamos, isso aí, isso aí é assunto para muita discussão. Mas assim, discussão objetiva, né? Discussão perdida, né? Mas a gente vai discutir mais sobre isso. Mas eu acho que é importante. A simetria global, que eu estou falando disso, Sim. ela é uma opção ao mecanismo de Higgs. Né? Sim. Você quer, não gosta de Higgs, vai pela simetria global. Desde que você diz, bom, short, você bota a massa dela mesmo, você bota, não precisa botar massa, bota a mão lá, você não está violando nada. Então você não viola as duas simetrias. Você não está violando e está botando a massa dela. É uma coisa um pouco heurística, mas eu digo assim, você é uma primeira coisa assim, muito simples de evitar o mecanismo de Higgs. Né? Exato. Que o mecanismo de Higgs é um compromisso muito forte que a gente vai ter. Né? Então é isso, eu acho que a gente tem que refletir sobre essas coisas, né? Claro, a gente tem que aprender a fazer coisas mecanicamente também, mas é importante a gente assim, poder usar esse tempo, né, que a gente está estudando, está se formando, para refletir também, que a gente entra numa onda, né? É bom a gente saber na onda que a gente entra, né? Eu vou fumar baseado? Vou, mas eu sei por quê, o que eu quero, o que isso me dá de bom, é uma escolha minha. Não vou fumar porque o meu colega passou o cachimbinho para mim, passou um pedacinho de cigarro para mim. Eu vou fumar porque é uma escolha minha, eu acho que isso é importante. Então, na ciência é uma coisa. Tem muitas opções que a gente pode ter. Eu quero entrar nesse caminho, mas eu tenho consciência, eu não posso ser inocente. Eu estou fazendo isso sem saber porquê. Eu entrei na correnteza, me jogaram na correnteza e eu segui na correnteza. Fui batizado e agora eu tenho que ser católico a vida inteira, né? Só porque me batizaram um dia na igreja católica, tem que ser católico. Não, uma hora você para e você compara, né? Não, eu quero ser católico, não quero me jogar, quero ser o que. Pensar nos dogmas da igreja que me jogaram dentro. Eu vou pensar também nos dogmas da física que me jogaram dentro de uma física. Né? Eu não sei porquê, eu estou lá navegando, publicando paper, fazendo. Eu não sei porquê que eu estou dentro dessa física. Isso que a gente tem que evitar, porque a gente tem que pensar o seguinte, que potencialmente todos nós, né, podemos ou não conseguir, mas todos nós potencialmente somos formuladores de modelos. A gente pode fazer um model builder uma profissão, até, quem sabe até construir uma teoria, né? Sendo mais arrogante, mais ambicioso. Então, mas para isso a gente tem que entender como você coloca essas questões fundamentais da física. Fazer o cálculo é uma coisa muito simples. Né? O computador faz, você olha no liga, a gente se vira. Mas assim, precisa pensar a direção. Eu acho que isso é interessante. E é importante, todo mundo conhece o livro de Sakurai, todos nós assim, muitas vezes passamos por ele, é uma referência. Ele realmente era uma referência e ele tinha essa militância. Ele passou um período na Europa, assim, fazendo-se uma peregrinação mesmo, mostrando por que ele era contra a gay de Maria. Como ele tinha nome, né, ele não era considerado um porra louca, as pessoas convidaram a ele seriamente. Então foi lá em Schwabing, deu uma semana de aula, depois foi para o CTP, depois do CTP foi para o CERN, depois do CERN foi para a Inglaterra, para o King's College. Ele fez uma caravana europeia mostrando por que ele combatia a gay de Maria. Ele tinha um modelinho alternativo. Tinha outros, só ele. Não, ele é a escola dele. Como eu falei, na ex-União Soviética também tinha gente, pensando independentemente dele até, mas pensando na mesma questão. É que às vezes a gente incorpora, né, um modismo na física, ele ganha corpo. E vai. E aí, às vezes, depois lá na quinta geração, a gente nem sabe muito bem porquê. Né? Mas eu acho que é importante a gente estar sempre dentro do contexto, né? Sempre se analisando. Né? Estou aqui por quê? Eu acho legal, os princípios dessa teoria batem com minhas, tem afinidade comigo, meus princípios filosóficos, né? A gente sempre pensa também assim. Então eu acho que é importante a gente, essas discussões que a gente traz aí, que às vezes o Dória levanta, né? Que podem parecer discussões assim, desnecessárias, né? Que eu quero aprender a fazer cálculo, eu acho que são muito necessárias, porque a gente tem que saber a física que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Né? E a gente é guiado pela moda, querendo ou não, sobretudo no início da carreira. Se você não estiver seguindo na moda, na Europa, se você não fizer moda, você não ganha pós-doc, você morre no doutorado. Você tem que seguir a moda, tem que fazer paper da moda, para publicar nas revistas da moda e conseguir teu pós-doc. Até conseguir teu emprego. Depois que você consegue teu emprego, você vai dizer, agora eu vou ser dono do meu passe, eu vou fazer o que eu quero ou eu continuo na moda. Então aí você vai decidir, mas você tem mais segurança para decidir. Mas enquanto você não tem emprego, se você tem que fazer 80 applications, e se você, na nossa área, não fala de cordas, ou de supergravidade,
ou de, sei lá, calabial, cara, você está fora. A não ser que você esteja fazendo física para LHC. Se você também estiver fora do LHC, você está fora do circuito. Então, a moda, no início da carreira, dependendo de onde você está, você tem que seguir. Aí depois você vai, assim, ganhando independência, aí você vai criticando a própria moda, você pode ter uma postura mais alternativa, né? Mas se você tem uma postura alternativa, também você tem um preço a pagar. Você pode até ter um emprego, mas aí você não vai publicar em certas revistas que nunca vão aceitar ideias alternativas. Então, essa é um pouco a nossa caminhada, né? Mas eu acho que é importante a gente ter consciência, só isso, né? Fazer escolha. Eu sou da moda, não sou da moda, eu vou combater a moda, eu não vou combater a moda. Eu sei por que eu estou fazendo isso e eu me seguro na minha. Acho que isso é importante, tá? Vamos pensar um pouco sobre isso. Isso aí vai sempre vir à tona, porque a gente fala de física fundamental. Então, a gente sempre na questão da física fundamental, certas horas que a gente tem que refletir, eu vou para cá ou vou para cá? E a moda está te dizendo que você tem que vir para cá. Tá legal, vamos para cá. Mas vamos entender que existe um outro caminho. O caminho não é único. Eu acho que é importante isso, a gente ter essa maturidade, desenvolver um pouco essa maturidade, que a gente está sempre desenvolvendo. Eu não sou dono da verdade, eu também estou sempre aprendendo com isso, sempre refletindo, sempre trocando ideia com pessoas, né? Mas a gente só não pode ser inocente e útil. Isso que eu acho que é perigoso. Bom, são 6h20, a gente retoma às 6h35. Obrigado.